Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação, sempre conosco através do Facebook, também através do Sicom. Vai aparecer aí na sua telinha, Rubens Moscatelli, à frente do Sicom. Rubens, eu queria primeiro agradecer a sua presença, como sempre, né? Nos ajudando muito. E eu queria falar um pouquinho do Sicom. Opa. O Sicom está lá, está desenvolvendo o trabalho há bastante tempo, tem preparado os síndicos, né? Tem dado condições, somente nas questões do e-social e algumas outras coisas que vocês têm colocado lá como aulas e dado plantões, efetivamente. Então, sempre tem gente lá para poder atender todos os síndicos, não precisa ser associado. Síndicos, administradores interessados na questão do e-social, principalmente, que ela é uma inovação esse ano para os condomínios, mas ela já vem há algum tempo sendo implantada aí pelo governo federal. Nós vimos a necessidade de passar esse conhecimento de uma maneira mais próxima aos interessados. Então, nós temos lá a palestra gratuita desse item, a duração é de 3 horas, mais ou menos, em Santos e São Vicente e na Praia Grande. Fora isso, nós temos encontro na sede, que é toda a última segunda-feira do mês, temas variados. Nós temos a segunda de primeira, que sempre é um colega, um profissional que vai tratar de um tema relevante, tanto na área civil, na área trabalhista. Já tivemos, na última, foi a questão da redução de custo trabalhista, né, e a reforma trabalhista que teve. Enfim, fora isso, tem o curso de síndico profissional e, além disso, você que é síndico, você que é morador de condomínio, se não conhece, é só passar lá, 3326-3083, marca o horário. É gratuito o atendimento de tirar dúvidas jurídicas, principalmente. E não precisa ter nenhum vínculo com o sindicato? Não precisa ser associado, nada. Sendo morador de condomínio ou condômino, ou até mesmo o síndico, que é normalmente o representante que vai tirar essas dúvidas, ele é só marcar o horário. A gente pede para marcar o horário, que é para poder melhor atender. O atendimento é de pelo menos 50 minutos para cada um que aparecer lá. Bom, antes de apresentar a nossa convidada aqui, eu queria deixar, eu quis trazer isso logo no começo do programa, porque a TV Com, uma TV regional, o nosso programa tem o apoio do Sicom, que é exatamente para isso, é para divulgar para você aí, que mora aqui na nossa região, que possa dispor desse tipo de serviço que você talvez nem saiba que existe. Tá aí. E, meu Deus, de graça mesmo, eu não tenho que pagar nada? Não tem mesmo. Ligue, confirme e vá até o Sicom, o telefone, tá aí os dados aí aparecendo na sua tela, tire suas dúvidas. Eu só ia complementar que agora em fevereiro de 2019 nós fazemos 30 anos de existência. Olha, 30 anos prestando serviço para a comunidade da Baixada Santista, não é só Litoral Paulista, Litoral Paulista, Peruíbe, menos Guarujá e Bertioga. Litoral Paulista. Então, gente, tá aí. Usufrua desse serviço que é prestado pelo Sicom. Eu tenho convicção que se você ligar lá, você vai se aperceber que não vai gastar nada não e vai poder tirar suas dúvidas. Eu só ia fazer mais um complemento, Querela, aproveitando a sua deixa. É uma entidade privada, não é uma entidade pública. Perfeito. Então, tem sim alguns que são associados que fazem pagamento de contribuições. Certamente. Mas não é um órgão público, então não que seja ruim, mas a diferença principalmente é essa, que a gente não cobra nas consultas, não tira dúvidas, em algumas palestras, é só chegar lá. Eu não sei se hoje em dia não ser um órgão público é um fator de maior confiança, né? Mas só que deixa... Está há 30 anos existindo assim. Então, não é? Muito bem. Nós trouxemos hoje aqui, aceitou o nosso convite, Caroline Soler. Ela é doutoranda em Linguística pela Unesp, é mestre em Linguagem e Educação pela USP, pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo. Nós vamos tratar de assuntos aqui relacionados a como que a gente tem se expressado hoje, principalmente dentro de condomínio. E você é uma cientista, né? Uma estudiosa nesse... A gente agradece muito por estar aqui conosco, poder nos ajudar.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, espero poder contribuir de alguma forma com o programa, né? Então, Rubens, nós estávamos aqui falando antes do programa começar, e você que está aí nos assistindo, né? Que como a gente tem se comunicado, né? E lá no condomínio, o síndico, a gente tem a chamada comunicação não violenta. Pretendida, né? Pretendida comunicação não violenta, né? Que nem sempre a gente percebe que isso é viável, tal, mas lá no sindicato você até já falou algumas vezes sobre isso, né? Como desenvolver isso? E depois eu queria ouvir de uma especialista, de uma cientista que estuda essa área, para a gente poder se aprimorar mais nessas relações. Essa disciplina da comunicação não violenta, ela faz parte do primeiro módulo do curso de síndico profissional, inclusive. Mas já há algum tempo, pelo menos 2 anos, 3 anos com essa disciplina, eu vou dizer uma frase que a gente já ouviu em outros lugares: ouvir mais do que falar. É um princípio geral da boa comunicação, de evitar problemas e não tirar conclusões precipitadas. Porque quando você, na condição de síndico, se expressa, tem que ser uma comunicação clara, objetiva e imparcial. E nem todo mundo tem um equilíbrio, seja no gestual, seja na entonação da voz, o vocabulário. Então a pessoa tem que se doutrinar, se educar, quer dizer, a educação ela nunca para. Futura doutora, que nos diga, né? Começou lá nos bancos escolares e está no doutorado, daqui a pouco vai para o pós-doutorado. Pois é. Né? E assim, e veja, acredito, a gente vai ver isso depois, aquilo que ela foi pesquisar, que ela se dedicou, é uma parcela do conhecimento que é gigantesco, não dá para a gente colocar num contexto. Então a gente tem sempre que estar sendo humilde com isso, ou seja, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre procurando se melhorar enquanto pessoa para poder ser um bom gestor e ter uma boa convivência. Caroline, para mim você já é doutora, lhe conheço, sei que o tanto que você se dedica. Defesa dá para acontecer, vamos ver. Eu acredito piamente que você não vai, você vai passar mesmo nas suas defesas de tese lá. Dizem que só vai para a banca quem está preparado. Não, exatamente. se botou lá, a gente já sabe que 90% já está, né? Bom, mas independentemente disso, esse trabalho científico que você tem estudado, que você tem se aprimorado e tem visto diferentes vertentes, né? Como que a gente tem lidado nessa sociedade atual, tão contemporânea que a gente diz, né? Essa sociedade pós-moderna, que tem nos levado a realmente nos comunicar de forma adequada? Bom, pensando no que vocês conversaram agora, antes da minha fala, eu penso que nós vivemos numa sociedade muito imediatista atualmente, né? Nós vemos não só jovens, mas inclusive os adultos que querem as coisas para ontem. E isso é reflexo das tecnologias, de uma série de modificações, de transformações que vem acontecendo na sociedade de um modo geral, o que reflete na linguagem, né? Todas as mudanças, elas refletem nas leis, refletem automaticamente na linguagem, e as pessoas, muitas vezes, o que não envolve apenas a questão linguística, mas envolve outras questões, né? De cunho emocional, de outras ciências, inclusive, mas as pessoas muitas vezes não sabem se expressar, né? Então, querem as coisas de um modo imediato, não sabem persuadir o outro, né? E comunicação também é você saber persuadir no bom sentido, né? Você saber se comunicar nas diferentes esferas, com as diferentes pessoas, os diferentes modos. E as pessoas, né, por uma questão muitas vezes até de educação, enfim, uma série de circunstâncias que interferem na linguagem, acabam não sabendo se comunicar. É importante que as pessoas saibam se comunicar nas diferentes esferas. É interessante, né? Porque nós temos percebido no decorrer do tempo, não é? Que a tecnologia, que ela tem uma grande influência na transformação da sociedade, somente hoje, a sociedade da informação, não é? O que nós temos visto?
que a tecnologia é extremamente importante para algumas coisas. Para outras tantas, talvez tenha causado grandes separações, né? E essas separações de distanciamento mesmo, de relações mais, interagir de forma mais humana, vamos dizer assim, transformando isso de uma forma virtual. E ali a gente acaba tendo alguns excessos. Rubens, a gente sabe, por isso que eu trouxe a Caroline para cá, para que a gente realmente comece, e você que está aí dentro de casa, para que você comece a refletir conosco, não é? Como que a gente lida com isso lá dentro do nosso condomínio, não é? Porque você sabe que eu sou um adepto temos as nossas assembleias virtuais, né? Sim. Porque o cara não vai para não discutir. E será que vai conseguir? Ou se ele vai ter que escrever, vai ficar pior o debate? O que você pensa? Tem um microfoninho lá. Pois exatamente. Mas ali fica registrado, né? O principal é o seguinte, até algumas semanas eu vi um estudo na Inglaterra, que eles estão preocupados com a hipercomunicação. Então, o que acontece? Eles fizeram uma proposta para alguns que aderiram, acho que 2.000 ingleses estão participando, de ficar um mês sem entrar, curtir, compartilhar em rede social. Um mês? Um mês. Aí perguntaram para alguns, olha, não fico nem uma hora. Uma abstinência, isso vai causar É o vício levado ao extremo. Perfeito. Que hoje em dia, essa hipercomunicação, como eu estou chamando, ela leva realmente a você nem levantar a cabeça para olhar quem está ao seu lado. Você só faz aquela visão lateral, que é para não bater em algum obstáculo, e dentro de casa é a mesma coisa, dentro do condomínio não é diferente. Então a gente precisa se sensibilizar com isso. É difícil você, como síndico, querer que um condômino adulto, ou até mesmo um adolescente, que tenha celular, por exemplo, ou tablet, se comunique com você verbalmente. Às vezes, se você vai parar ele para conversar, ele já vai te responder de uma maneira negativa. Porque você vai estar interrompendo o quê? A diversão, ou a anulação daquele aborrecimento que ele não quer ter, para ele se focar no direito da vida dele ali naquele momento. Então isso é uma coisa muito complexa. Eu vou fazer um intervalinho já, que passou muito rápido você nosso tá primeiro bloco. Relógio, então, mas eu já vou deixar aqui uma questão para a ciência, como você tem estudado, né, Caroline? O que ela tem de resposta para essa sociedade? Nós vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta e a Caroline vai dar uma explicadinha para a gente nisso. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, eu coloquei aqui para a Carolina como que a ciência poderia explicar, de fato, tudo é muito novidade ainda também, não é? Estamos aí aprendendo uma série de coisas, de mudanças, né? Professores se readaptando à forma de dar aula. E essa resposta de tudo aquilo que o Rubens acabou nos passando e a forma de linguagem, né? Bom, na verdade, eu acredito que não exista uma receita, né? Perfeito. Nós vivemos, como já falamos no outro bloco, uma sociedade muito imediata, tudo acontece, as transformações acontecem de maneira muito rápida e isso reflete na linguagem, na forma como a gente se comunica com as pessoas. É necessário que tanto o professor quanto o aluno, mas especialmente o professor, no caso, que é aquele que orienta, né, não que transmite, mas o que orienta o processo de ensino e aprendizagem, é importante que ele conheça as diferentes formas de comunicação, né, sobretudo aquela comunicação mais própria do seu público-alvo, dos adolescentes, dos jovens, né, ou para quem dá aula para o ensino superior dos adultos, até existem hoje em dia projetos para trabalhar com pessoas da terceira idade, né? Então é importante que o docente ele esteja ligado, esteja antenado aí com as diferentes formas de comunicação dos diferentes grupos sociais, para que ele possa orientar a boa comunicação, porque antigamente se entendia que se comunicar bem era falar impecavelmente a norma culta da língua, que não deixa de estar certo, né? Você falar corretamente num determinado ambiente, perfeito. Só que hoje o desafio, nós entendemos que o desafio maior é fazer com que o aluno entenda sim a norma culta da língua, é importante ele aprender a falar o português correto, digamos assim. Que não é uma regra, diga-se de passagem, né? Porque às vezes a gente esbarra em alguns políticos que nos faz sofrer na linguagem, mas aqui era só para ilustrar também. Ok. Mas o mais desafiador, eu posso dizer assim, é levar o aluno, levar o cidadão a perceber que a linguagem ela precisa ser compreendida e utilizada de maneiras diferentes nas diferentes esferas. Então não adianta nada uma pessoa falar o português pensando na forma, na norma culta, né? Um português impecável na mesa de um bar conversando com os amigos sexta-feira à noite. Entendi. Né? Então, deve haver a questão da adequação linguística. Então, o desafio maior, na minha opinião, hoje, é nós fazermos com que o aluno, o cidadão, compreenda que ele precisa saber as diferentes formas de comunicação nas diferentes esferas. Isso é um grande desafio, porque os professores, de um modo geral, isso é algo que vem lá de trás, né? Nós estávamos mais acostumados a ensinar somente a norma culta, e aquilo era, como é que eu posso dizer? Aquela era a forma correta, única. Era a única, né? Que se podia. Hoje não. Hoje nós entendemos que existe sim essa forma correta, dependendo do ambiente, dependendo do local, dependendo do que a pessoa for se expressar, mas existem os outros falares, as outras formas de comunicação. Então é necessário compreender, ao meu ver, a adequação linguística e fazer com que o aluno compreenda isso. E o exemplo, né, que deu da forma como lida com um grupo informal lá no rede de amigos, num bar. Por exemplo, né? Na mesma coisa numa rede social, né? E isso a gente começa a perceber, e é por isso que nós trouxemos a Carolina aqui, que vai lá para dentro do condomínio, que é a hora que a gente precisa também se comunicar, né? Principalmente, Rubens, quando nós estamos numa assembleia defendendo os nossos direitos ou o direito de alguém. E a educação, que é o ponto mais importante para nortear essa forma de linguagem. Inclusive, nós estávamos aqui no intervalo, que estava falando que, às vezes, eu tomo uma postura diante dos meus filhos em casa sem emitir uma palavra e ouço, mas não precisava ficar bravo, pai. Mas não falei nada, né? Mas o corpo da gente fala. É assim, não é, Rubens? Olha, a questão no condomínio ela é tão complexa quanto em qualquer outro lugar, mas ela tem um diferencial importante, que é a postura do síndico, do gestor daquele condomínio com relação aos demais. Não pode haver, por parte dele, nem a prepotência de achar que ele é a única
luz dentro do condomínio, é ele que é o maioral. Eu sempre falo nas minhas aulas que ele não é o xerife, nem é o imperador, nem o ditador. Não pode ser. Alguns são, mas não é a regra. Não deve ser, né? A regra não deve ser dessa forma. Mas ao mesmo tempo ele não pode ser uma lesma. Perfeito. Ele tem que equilibrar, ele tem que mostrar que tem liderança, e a liderança ela pode ser aprendida. E qual é a melhor liderança? Como eu falei no começo, ouvir mais do que falar, mas executar, fazer as coisas acontecerem. Você falou uma palavra, né? Primordial na liderança, né? É executar. Sim. O líder é o que serve. É o exemplo. É ele, é o que vai servir. Né? Não adianta eu chegar para você que era dizer assim, olha, você não pode torcer pro Corinthians. Pois é, não, você vai se enganar, porque eu... Não, eu posso até exigir isso de você, mas eu vou me decepcionar. Totalmente. Não é? Então, mas veja, eu não posso querer impor a minha vontade ao outro. Perfeito. De uma maneira injusta, porque eu não posso entrar nesse íntimo seu. Mas você pode me convencer a torcer para a Portuguesa Santista ou torcer contra o Palmeiras. Aí entra um bom argumento, não é? Entra a linguagem. Aí entra a linguagem. Agora, deixa eu perguntar aqui, uma questão muito pessoal mesmo, eu queria ouvir a sua opinião, viu, Carolina? Espero poder ajudar. O que você tem sentido, não é, nos seus estudos e que a gente tem, nós estamos, de fato, e de direito, caminhando para frente, ou a gente está sentindo que, pois não? Até, só para complementar, a gente tem recente estudo aí mostrando que o português nosso está lamentável, né? Português e matemática, o ensino dessas disciplinas, o que nós precisamos melhorar realmente é essa falta que nós temos, a busca que nós temos que alcançar, ela também passa pela linguística, né? Porque se eu não tenho compreensão de texto, se eu não sei para onde eu vou, onde que eu vou chegar, né? Tem solução, não tem solução? Eu faço essa indagação porque nós três aqui somos professores. Sim. Né? E nós precisamos deixar alguma coisa para essa sociedade aqui. Por isso que ensinamos, não é? Sim. E somos agraciados em poder ensinar. Sim. Porque todos precisou de um professor. Então, como nós, continuamos ainda precisando, não é? Para transmitir uma boa parte de conteúdo e levar ao conhecimento. Então, você tem visto isso? Qual a dificuldade maior? E nessa final de fase de defesa de tese de doutorado, né, nas suas pesquisas lá, te acalentou ou desiludiu? Bom, vamos lá, a pergunta é difícil. Parece fácil, mas... aí eu volto na questão da adequação linguística, na questão de saber desenvolver a linguagem nas diferentes esferas. Hoje nós temos uma sociedade complexa, né? Nós entendemos que a sociedade não é mais homogênea, ela é heterogênea, né? Temos aí, inclusive, grandes campanhas pelo respeito às diferenças, e isso é bom. E isso também desemboca na língua, né? Os diferentes falares, as diferentes regiões do país, por exemplo, no Brasil, que é um país de dimensões enormes, né? Então nós precisamos saber respeitar o outro, né? E tudo isso desemboca na linguagem, isso desemboca também em sala de aula. Aí a sua pergunta inicial foi como isso tem refletido, né? Se eu considero que isso é um avanço ou um retrocesso. Perfeitamente. Eu acredito que seja um avanço. O que eu percebo pela minha prática, pela minha experiência, é que ainda nos encontramos um pouco perdidos, né? Como, especialmente o professor, que é o que conduz todo o processo, como lidar com tudo isso, né? Os pais também em casa, como é que eu faço? Eu tiro o celular de vez do meu filho? Eu deixo? Né? A linguagem, eu tenho que dizer para o meu filho, ou o aluno, o professor ao seu aluno, é errada aquela forma de linguagem ali, por exemplo, no WhatsApp? Não. Né? Por isso é que eu digo que é um desafio. Eu entendo que seja um grande desafio. Acredito que estamos avançando sim, mas por ainda trazermos, né, conosco uma carga grande da metodologia tradicional de ensino, não estarmos acostumados com as transformações, com as mudanças, afinal de contas elas estão acontecendo, nós estamos tendo que fazer algumas adaptações.
e a língua entra nesse contexto. Perfeitamente. A transformação é fato, não se reverte. A tecnologia é algo que não se volta mais, exatamente, né? Que só se caminha. Mas a gente, por a contrapartida a isso, o próprio judiciário, em suas decisões, tem sedimentado algumas regras de conduta, principalmente em redes sociais, principalmente na administração de grupos de WhatsApp, da forma que se manifesta através dos emojizinhos, das figurinhas, que também são formas de linguagem e que representam aquilo que você está querendo dizer. E cada vez mais criativos, né? Cada vez mais criativo, ou não só, né? Sim. Mais amoroso e também muito ofensivo. Sim. Esse equilíbrio, e é só através da educação que nós vamos conseguir buscar. Rubens, a gente percebe também, que mesmo lá no sindicato, quando você vai ministrar suas aulas, essas dificuldades, né? Sem dúvida, a gente tem, como foi falado pela Carol, nós temos um Brasil que é um país continental. Perfeito. Só que as diferenças são muito grandes também, não só em termos de terreno, mas de expressão, até de tecnologia. Tem locais aqui no Brasil que não tem sinal de celular. Pois é. Né? Eu estava ouvindo outro dia que nós temos menos quantidade de antenas daquelas que deveríamos ter. Mas ao mesmo tempo a gente ouviu outro aspecto dizendo que as antenas causam problemas de saúde. Então, até que ponto nós elas estão centralizadas, né? Estão todas centralizadas e aí, independentemente da operadora, nenhuma funciona direito. Perfeito. São todas boas até a página 3. Mas é um problema de tecnologia, é um problema dessa dimensão inteira que a gente tem, que quando chega na hora da comunicação dentro do condomínio, ela tem reflexo direto, assim como é nos outros espaços de convivência. E a gente tem que olhar para isso de uma outra maneira. Eu estava ouvindo aqui vocês falando, lembrei, eu tenho uma filha de 8 anos, né, eu corrijo ela na maneira de falar. Ela esquece, às vezes, de plural com consoante e tal, né? Certo. Mas pelo que eu vi, eu estou errado, porque não posso, né, maneira de expressar. Não né? fui bem assim. Não, digo assim, o errado que eu quero dizer é que não existe uma forma certa ou aquela única forma. Né? Eu só fiz referência aos diferentes ambientes, né? As diferentes formas de falar com as diferentes pessoas nos diferentes momentos. Né? E aí é que é o desafio. Imagina o professor que estava acostumado a ensinar dentro da casinha, né? Isso e ponto, as e agora não é intermináveis. mais. Ainda bem. Não é mais. Então, por isso, eu considero isso um avanço. Muito bom. Mas é um desafio muito grande. E é mesmo. Gente, nosso tempo estourou, nós acabamos já. Rubens, rapidamente, suas considerações finais, por favor. Olha, eu queria agradecer a nossa convidada. Realmente, sempre que ela, já não é a primeira vez, mas sempre que ela vem aqui, ela nos traz mais conteúdo e a gente acaba vendo que nós temos que sempre estar nos atualizando para não ficar parado no tempo. Quem fica parado vai para trás. Então, sempre se atualize. Essa que é a minha proposta para você. Esteve conosco Carolina Solé, doutoranda em Linguística pela Unesp, mestre em Linguagem e Educação pela USP. Muito obrigado, suas considerações finais. É sempre um prazer ter você conosco, você acrescenta bastante para nós, viu? Pena que o tempo é curto, né? Na verdade, cada tópico que a gente fala daria para desenvolver várias coisas, né? Vários assuntos. Mas, assim, a linguagem ela está em tudo, né? Então, uma tela de computador, uma tela de televisão, uma página de um livro, o ambiente que nós estamos, tudo isso é linguagem. E é importante que o ser humano ele se atualize, né? Como você mesmo acabou de colocar, é necessário que nós estejamos nos atualizando, lendo. É importante muito a leitura. Infelizmente, acabamos falando de tantas coisas, não falamos da leitura. Infelizmente, o brasileiro tem uma tendência a não ler. Não porque ele seja desinteressado, é porque não tem o hábito, né? Ler é um hábito, escrever é um hábito. Se a gente não faz, a gente não se acostuma com isso. E a leitura, ela obviamente vai auxiliar a pessoa a se comunicar melhor, por exemplo, né?
Muito bem, e você que nos acompanhou até agora, continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.